O Carlito Neto gravou um vídeo, gente, a respeito de um assunto bastante importante para vocês ficarem por dentro. E a gente quer exibir aqui antes de seguir com o nosso trabalho regulamentar, meus queridos. Vamos lá, o PP e os republicanos desdobraram para o Lula. Vamos ver juntos. Lula começou em janeiro desse ano, muita gente dizia que ele ia ter dificuldade para governar o país, porque ele não ia conseguir ter uma base sólida no Congresso Nacional, nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. Eu vi inclusive alguns canais aí que se dizem de esquerda, que faz algumas análises meio abiloladas aí sobre o cenário político atual, dizendo que o cenário era muito preocupante, que Lula não ia conseguir aprovar nada, que era uma vergonha, e eu falei que a gente precisaria ter sim uma bancada de esquerda maior no Congresso Nacional, mas que o Lula era uma figura que estava acostumada a dialogar, acostumada a negociar e era uma figura muito inteligente e que sabia articular politicamente. E a gente está acompanhando agora que isso aconteceu, tanto que vários partidos que fizeram base no governo Bolsonaro já começaram a migrar e agora o líder do governo, Zé Guimarães, confirmou que no segundo semestre partidos como PP, Republicanos e PSDB e Cidadania estarão na base do governo. Não se trata de você concordar ou discordar, mas o cenário que a gente vive hoje, que precisa de número para votar projetos, para aprovar decisões importantes do governo, ou a gente aprende a votar nos próximos pleitos, ou essas negociações vão acontecer, porque isso faz parte do jogo político que a gente tem hoje. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre a articulação política que tem sido organizada ali no governo Lula. Muita gente criticou o Padilha, como eu também, tanto que eu sugeri que o Jacques Wagner deveria se envolver mais ali, ou ser até mesmo o ministro responsável por essa articulação política. Apesar de o Padilha não ter deixado o cargo, o Jacques Wagner precisou entrar em campo para ajudar. E a mobilização política dentro do Congresso Nacional mostra ali que o Lula não só é um bom dialogador, como também é bom em entender como é que o jogo político funciona. Eu tenho acompanhado mais recentemente um monte de gente de uma esquerda que parece que não consegue entender como é que funciona a política no Brasil. E não é com relação a abrir mão disso ou daquilo, não. É como é que funciona legalmente a política no Brasil. Quantos votos precisa para aprovar projeto, quantos votos precisa para abrir CPI, para caçar alguém, para poder abrir impeachment, o que é comissão de ética, o que é CCJ, enfim. Parece que é uma galera que se preocupa muito em falar informação de base, informação disso e daquilo, mas não consegue entender o básico de colocar em prática como é que você pode mudar o cenário político nacional com o entendimento da política além da formação teórica. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente sabe que hoje o governo Lula teria dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pouco mais de 130 deputados e no Senado Federal, pouco mais de 10 senadores. Não conseguiria fazer nada. Então, por conta do povo ainda não ter entendido corretamente como é que se coloca em prática os seus pensamentos ideológicos em relação à escolha de deputados, senadores, governadores, presidente, prefeito, prefeita, vereadores, a gente precisa fazer esse processo de formação política também. Não é só o processo de formação teórica, entender o que é a ideologia de esquerda, entender o que são princípios ligados ao nosso campo ideológico, entender sobre consciência de classe, é entender também como é que a gente coloca dentro da política a prática dessa consciência de classe. E para colocar isso em prática, o conteúdo teórico, a gente precisa entender como é que funciona a política no nosso país, porque a gente pega o conteúdo da teoria para colocar no campo da prática. E muita gente faz de conta que não consegue entender. O Lula entendeu e entende desde quando começou a negociar com patrões, ainda quando era presidente de sindicato na década de 70 e 80, que para você poder discutir política, para você poder discutir com pessoas que pensam de forma diferente, você precisa sentar na mesa para dialogar, para negociar. E por conta disso, o Zé Guimarães anunciou aqui, inclusive um material que vai ser divulgado na revista Fórum, no canal da revista Fórum, às 15 horas de hoje, dia 13 de julho de 2023. Inclusive, se você está vendo esse vídeo aqui no final da tarde, início da noite, o material já saiu, vocês podem procurar no canal da revista Fórum. O Zé Guimarães confirmou que o PP, Republicanos e a Federação Cidadania
PSDB ou PSDB Cidadania irão para a base do governo. Com isso, e com os outros 20 deputados bolsonaristas, ou melhor, deputados do partido de Bolsonaro, do PL, que votaram favoráveis à reforma tributária, que não são radicalizados ao extremismo bolsonarista da direita, da extrema-direita, eles tenderão também a votar com o governo Lula, e existem outros partidos menores também que somados ali vão dar mais 20 parlamentares ali na Câmara dos Deputados, e é provável que agora no segundo semestre o governo Lula tenha no mínimo ali 370, 375 parlamentares no que diz respeito à Câmara dos Deputados, da sua base sólida. Isso é importante porque consegue-se com esse número de apoios ali, você consegue aprovar, por exemplo, emendas à Constituição, que precisa de no mínimo 308 votos. A votação recente da reforma tributária mostrou que a boa articulação política do Lula, colocando em prática o Realpolitik, para quem não sabe o que é isso, volta alguns dias aqui no canal, que tem um vídeo aqui no canal explicando só sobre Realpolitik. Inclusive na terça-feira na live do Lula pela manhã ele falou sobre isso também, não utilizou o termo Realpolitik, mas o que ele explicou lá na live dele de manhã com o Shoa foi como é que se coloca na prática o Realpolitik, como é que o Realpolitik é formalizado, como é que ele é utilizado dentro da discussão política. E a gente está vendo aí que lá na reforma tributária você teve 382 votos no primeiro turno na Câmara dos Deputados, no segundo caiu para 375, mais uma base, segundo o Zé Guimarães aqui, tá forte, né? Porque ele trouxe aqui informações, inclusive, importantes. Eu preciso parabenizar aqui o Mauro Lopes, que foi quem entrevistou ele, inclusive, e recomendo, né? Vejam a íntegra dessa matéria que vai ao ar às 15 horas, ou já foi, dependendo da hora que você tá vendo esse vídeo aqui, na revista Fórum, hoje, na TV Fórum, no YouTube, tá bom? Pesquisem. O deputado Zé Guimarães concedeu entrevista à revista Fórum na última quarta-feira e informou ali que o PP, Republicanos e Federação PSDB Cidadania irão embarcar. Obrigado pelo carinho, viu, Sandra Maria? Seja bem-vinda aqui ao canal que eu edito junto com o Carlito Neto. Carlito Neto, que é o nosso publisher e o dono lá do canal Historiador. Vamos deixar grandão aqui para vocês verem também. Formalmente no governo Lula. O que isso quer dizer? Que eles farão base do governo. Eles agora serão números também para aprovar projetos no governo. É claro que o governo vai precisar se mobilizar para poder fazer algumas modificações em ministérios, por exemplo, em secretarias. E antes que vocês questionem se isso é certo ou errado, primeiro vamos discutir em quem vocês votaram na última eleição. Porque para não ter esse tipo de negociação, de ceder ministérios para grupos ideológicos diferentes, que a gente não concorda, que a gente antagoniza, a gente precisaria ter eleito uma bancada maior de deputados e senadores de esquerda. Então, se você ali ignorou como é que funciona a política brasileira e basicamente imaginou que tudo seria resolvido em um passe de mágica, eu recomendo que você compreenda um pouco mais sobre política para 2024, para 2026, para que daí a gente tenha menos negociações com pessoas que têm pensamentos antagônicos. Não é que a gente vai deixar de dialogar porque a democracia obriga esse tipo de diálogo de certo modo. Mas se a gente tiver uma bancada de maioria de esquerda, a gente vai precisar dialogar dentro do nosso próprio campo, imagina com uma bancada que é minoria de esquerda. E aí, seguindo aqui a matéria, ele traz, né, essa informação de que haverá algumas mexidas nos ministérios e em estatais, mas que não vai poder adiantar nome porque isso depende do presidente Lula. E ele disse, inclusive, que no dia da votação da MP que organizou os ministérios, ele pensou que o teto do Congresso Nacional ia cair na cabeça das pessoas ligadas ali ao governo, né? Até o Mauro brincou com ele. Na sua cabeça, não. E o Zé Guimarães riu e concordou, né? Que na cabeça dele não, porque provavelmente cairia na cabeça do Padilha, né? Que foi quem... O ministro do Alexandre Padilha, não do Zé Padilha. Zé Padilha é o diretor do mecanismo. O Padilha que foi quem não teria conseguido, em tese, articular ali para se conseguir a quantidade de votos que era necessário. E eu tinha dito para vocês aqui que eu acreditava que por conta dessa mobilização ali do Padilha, uma figura que poderia ser o novo articulador do governo seria o Jacques Wagner. E mesmo não sendo formalmente o articulador do governo dentro do Congresso Nacional, o ex-ministro Jacques Wagner, atual senador pelo PT da Bahia, se mobilizou para ajudar ali na formação de alguns acordos. Segundo o líder, há consenso no que ele qualificou como cúpula do governo Lula sobre ingresso de partidos do Centrão no governo. Ele listou como nomes relevantes para este consenso o presidente Lula, ele próprio, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, de maneira talvez surpreendente, Fernando Haddad. Ou seja, segundo o Zé Guimarães ali, algumas figuras como ele, o Lula, o Haddad e o próprio Jacques Wagner foram ali preponderantes para conseguir ampliar essas bancadas aqui do Centrão, né, para que se tivesse ali membros do partido que compõem o tal Centrão, que são partidos de centro, para conseguir ali uma segurança em torno de 370 votos no segundo semestre.
O José Guimarães disse ali que vai ter o ingresso de 47 deputados do PP, 40 deputados do Republicanos, 18 da Federação PSDB Cidadania, além ali de 59 do União Brasil, que segundo ele vai parar com esse negócio de se entra ou não entra no governo, vai se ter um consenso de que eles vão fazer parte do governo, da base do governo, mas os 20 deputados do PL, que não são bolsonaristas, né, que são de centro-direita, segundo as informações ali do José Guimarães, e tem também um bloco de cerca de 20 deputados, mais ou menos, que são deputados de partidos menores, como Podemos, Avante, Solidariedade. E interessante falar sobre isso, né? Que se o Dallagnol estivesse dentro do Congresso Nacional ainda, tanto ele quanto o Moro seriam da base do governo Lula, né? Olha a ironia do destino. E aí, segundo o Zé Guimarães trouxe aqui, o governo vai ter uma base de aproximadamente 370, 375 parlamentares. E isso é importante, como ele bem ressaltou, né? Porque para aprovar, por exemplo, emendas à Constituição, precisa-se de 308 votos na Câmara dos Deputados em 2 turnos, para dali ir para o Senado Federal, e lá no Senado Federal se consegue a aprovação com 49 votos também em 2 turnos, mas isso mostra como é que é importante você ter um político que sabe dialogar. E antes que muitas pessoas comecem a questionar, mas estão negociando com o Podemos, com a União Brasil, com o PSDB, volto a dizer, a gente está jogando, quando fala a gente, né, a esquerda que está no poder nesse momento, está jogando com a bola que está em campo. Você não é o dono da bola, a bola pertence a outra pessoa, você foi convidado para jogar. Que é isso que está acontecendo, você comprou o estádio, né? O jogo acontece ali no seu estádio, mas se não tiver os jogadores das equipes para poder rolar a bola, não adianta você ter a bola, não adianta você ter o estádio. Precisa ter as equipes para que a partida seja iniciada. Então, ao invés de a gente ficar só com essa balela, às vezes, aqui na internet, né, para poder falar o que vocês querem ouvir, é melhor falar aqui para vocês como é que funciona a política, para que, compreendendo isso, no próximo pleito a gente saiba votar melhor, para que daí a gente tenha menos negociações. Mas eu queria que vocês comentassem o que é que vocês acham disso, porque a gente viu que alguns dias atrás, tanto o presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, chamou o Bolsonaro de membro da extrema-direita. A gente viu recentemente também o próprio Ciro Nogueira, que foi ministro do governo Bolsonaro, e até apontado por alguns ali como sendo presidente de fato, dizendo ali, inclusive, que não é que ele tinha pulado do barco, né, mas que radicalismo só pelo Brasil, abandonando de vez o bolsonarismo. A gente já sabe que ele fica pulando de um lado para o outro. Em 2018, inclusive, ele apoiou Haddad, pediu a soltura do presidente Lula para concorrer no pleito de 2018. Em 2017 tinha chamado o Bolsonaro de fascista e acabou fazendo parte do governo Bolsonaro, chamando ele inclusive de uma figura democrática. Olha só como é que o jogo da política é, né? Então a gente precisa aprender a votar melhor para que a gente tenha menos problemas em relação a isso. Tudo que eu falei pra vocês vai estar aqui no primeiro comentário fixo. Se quando eu soltar esse vídeo a entrevista já tiver saído, eu vou colocar pra vocês aqui também no primeiro comentário o link da entrevista, pra que vocês acompanhem a entrevista na íntegra. No mais, comenta aqui o que você acha desse ingresso ali, desses partidos na base do governo, e se vocês acham que isso é bom ou ruim, compreendendo como é que funciona a política, graças ao que a gente tem explicado aqui no canal, vocês entendem que isso é consequência natural até que a gente melhore a escolha dos parlamentares no próximo pleito, ou vocês ainda acham que dá pra governar mesmo sem esses partidos na base, sabendo que se não tiver votação não consegue aprovar nada? Comenta aqui e compartilha esse vídeo por gentileza. No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo. Muito bom o vídeo do Carlito. Importante a gente sempre prezar pela política, a política real, não só a política ideal, as ideologias.